Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Demorei, né gente? Como sempre é a mesma coisa, mas eu estou aqui, vou trazer para vocês uma série de conteúdos sobre a maternidade. Para quem não sabe, é só vocês arrastarem um pouquinho para baixo aí nos meus vídeos, no meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu ainda estava gravidinha, já estava quase para ganhar e eu prometi para vocês, né, que eu ia trazer meus relatos sobre a maternidade e tal. Tardei, mas não falhei. Eis-me aqui, gente, para gravar esse vídeo para vocês. Bom, gente, então eu vou começar a explicar aqui para vocês desde o início, né, como tudo aconteceu. Eu vou explicar detalhadamente para não ficar tão cansativo e ser um pouquinho mais rápido e de um jeito que vocês consigam entender com clareza como tudo aconteceu. Bom, eu e o Neto, para quem não sabe, o Neto é o pai da minha filhinha, amor, te amo. E a gente se conheceu em 2015, né? E a gente tava largados, a gente vivia largando. A gente largava e voltava, largava e voltava. E em 2018 a gente se encontrou, a gente vivia se encontrando. Mesmo largado a gente se via ali, via um pouquinho aqui. Nunca tipo, tinha largado de vez mesmo. Então a gente se encontrou em 2018 e foi aí que surgiu a gravidez, né, minha gente? Minha gravidez é fruto de uma recaída, então vocês fiquem espertos. Essas recaídas aí, gente, ó. Bom, enfim, voltando ao assunto. E tá, tudo bem, aí a gente ficou um pouquinho assim mais se encontrando, mais com frequência, mas mesmo assim a gente não tinha voltado. Aí em agosto, né, acho que no começo de agosto, por aí, eu comecei a falar pra ele que eu tava me sentindo estranha, que eu não tava muito bem, que eu não tava muito normal, que eu tava com medo de estar grávida, porque eu só tinha 17 anos, né, gente? É novinha ainda, muito nova, ainda mais eu, que eu sempre fui muito assim, dependente dos meus pais, eu sempre fui muito mimada, sabe? Tinha tudo na mão que eu falo assim, não tinha essa coisa de ficar preocupada em fazer comida, limpar a casa, é isso que eu digo, de tudo na mão, né? Eu sempre, tipo assim, uma vida boa, eu ficava deitada o dia inteiro, ficava mexendo no celular o dia inteiro, não tinha muita preocupação. E eu acho que para as meninas que é assim, é muito mais difícil, mas tem crianças, né, tem adolescentes, na verdade, que tem uma responsabilidade tamanha que melhor que muita adulta por aí, né? Mas enfim, eu era muito assim, molecona, criança de tudo. Então eu tava com muito medo de estar grávida. E gente, vocês podem ver, pra quem é mãe, quando a gente tá grávida, quando a gente tá sentindo alguma coisa estranha e está mesmo grávida sem saber, a gente já sente uma coisa diferente. E foi nisso que eu falei, eu tô muito estranha, eu acho que tá acontecendo alguma coisa, não tô legal e tal. Eu nunca me senti assim, porque tudo começou com dor de cabeça, essas coisas assim. Mas eu não tava com muitos sintomas, na verdade eu tava me sentindo estranha mesmo. Eu acho que ele tava no comecinho da gestação. E aí eu comecei a trabalhar numa lojinha, né? Eu acho que era Jovem Aprendiz, se não me engano. Comecei a trabalhar nessa lojinha. E eu lembro que eu já tinha comentado com ele que eu não tava muito, né, muito bem. E aí ele comentou com o primo dele que alguma coisa assim, acho que ele suspeitava que ele ia ser pai, comentou assim por cima. E aí eles brincando lá junto e tal, o primo dele contou pra mãe dele. Ah, então fala pra sua mãe que você tá suspeitando que vai ser pai e tal. O que aconteceu? A mãe dele me ligou. E eu tava lá na lojinha, trabalhando dignamente. Ela me ligou e falou, olha, tá rolando um assunto aqui em casa que você tá com suspeita de gravidez, é verdade? E nisso tudo era uma brincadeira entre eles, mas que quando ela me ligou pra saber se era verdade, eu não sabia dessa brincadeira, eu falei que era. Ela falou assim, olha, o Neto então tá indo te buscar, que eu vou comprar o teste pra você vir fazer aqui agora. Pensa, a pressão subiu e desceu milhares de vezes. E aí deu a hora de eu sair do serviço, sei lá o que aconteceu, não sei se eu saí mais cedo, enfim, não lembro como foi direito. E aí fui pra casa dele, né, da mãe dele. Aí ela já tinha comprado o teste. Ela falou, vai logo fazer esse teste agora, que era de tarde.
Nisso eu acho que era 20 de agosto, por aí. Ela fez assim, não, mas não tem que ser de manhã, fugindo do negócio pra não fazer. Ela, não, faz agora, não tem nada a ver não, pode fazer agora. E eu fui, linda e bela no banheiro. Linda e bela não, né? Desesperada, acho que a boca tava até branca. E eu fui pro banheiro e tal, eu fui no banheiro do quarto dela, né? Aí eu fechei a porta do quarto dela e fui pro banheiro. E nisso ficou o neto na sala, a mãe dele e o primo dele. O da língua grande que contou tudo. Aí eu fui e fiz o xixi, né, normal, no copinho, acho que era o copinho, e pus o teste lá. Aí eu pensei, em vez de eu ficar aqui esperando com uma trouxa, né, não lembro, nem sabia quanto tempo demorava e tal, em vez de eu ficar aqui esperando, sentada aqui, eu vou já levantar com a roupa e ficar esperando o tempo de aparecer um risco ou 2 risquinhos. Menina, fui, levantei e tal, pus a calça, costurei, não sei o que, e nisso o copinho tava no chão. Aí levantei, ai, eu fico até ofegante, gente, lembrar. Levantei, na hora que eu olhei, assim, pra pegar, na hora que eu olhei pra baixo, né, fui pegar o potinho, 2 risquinhos do forte. Tava forte, gente, os 2 risquinhos. Entrei em desespero. Só lembro que eu pus a mão no rosto, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Se eu ria, se eu chorava, eu fiquei... Oh, meu Deus, eu podia ter tanto filmado, eu podia ter filmado aquele dia. Mas eu fiquei desesperada. Parece que eu fiquei a mesma sensação do que eu fiquei no dia que eu tô ofegante. Aí tá, aí eu abri a porta, né? Eu tinha dado uma respirada lá dentro. Aí eu fechei, né, a tampinha lá do teste. E saí, na verdade eu pus no bolso e saí lá pra sala, né? Que eu saí do quarto dela e fui pra sala. Aí eu parei na porta e fiz assim. No que eu fiz assim, o Neto falou, e aí, amor? E aí, amor? Mas nunca tava direito. E aí? Coleta. Onde eu tava? Enfim, gente. Aí eu saí com a mão no rosto e o Neto falou, e aí, o que tá acontecendo? E aí, deu certo? Como que é? Deu positivo? Não sei o que. Aí o primo do Neto já começou a pular, falei que era, eu falei que tava. Aí minha sogra falou, e aí? Deu mesmo? Deu positivo? Aí eu tirei o teste do bolso e dei na mão dela. Aí que virou um rolo, aí, se eu não me engano, ela começou a chorar. Aí eu comecei a chorar, o pensamento foi logo lá no meu pai. Eu comecei a entrar em desespero e tal. E aí minha sogra doida pra postar que ia ser vó. E eu falei, pelo amor de Deus, não posta não. Não posta que meu pai vai ficar sabendo. Nossa, se ele ficar sabendo por outra pessoa vai ficar pior. E eu fiquei desesperada. Bom, saindo lá da minha sogra, eu fui lá na casa da minha mãe, né? Lá em casa, fui contar pra ela. Ela não tinha chegado do serviço. Pensa, gente, eu fiquei desesperada porque eu queria muito contar pra minha mãe logo. E eu fiquei assim, gente do céu, cadê ela? Cadê ela? Aí eu liguei pra minha irmã, que mora perto da minha mãe. Morava perto de onde minha mãe morava. E aí eu liguei pra minha irmã e falei, onde você tá? Você tá em casa? Ela, tô, porque eu tô indo aí. Eu não lembro se eu falei pra ela que eu tava grávida no telefone, não lembro. Só sei que eu fui lá e falei pra ela que eu tava grávida. Ela não acreditou. Achou que eu tava brincando, que eu tava mentindo, mas ela percebeu que a minha cara tava diferente e eu dei o teste na mão dela. Ela ficou assim, sem acreditar também, ficou doida. Aí ela ficou sem acreditar também. Aí até que eu fui pra casa e a mãe tinha chegado. Aí eu contei pra minha mãe, né? Eu fiz até uma cartinha pra ela, morrendo de desespero, mas ainda fiz uma cartinha como se fosse neném. Falando que ela ia ser uma ótima avó, não lembro. Alguma coisa assim, tem até o vídeo que eu gravei dela. Se eu achar eu posto pra vocês. Aí eu contei pra ela, ela falou, ela também pensou logo no meu pai, falou do meu pai, que meu pai ia acabar com ela, porque assim, a minha irmã também teve filha nova. Teve filho novo, ela engravidou com 16 anos, e meu pai já tinha esse receio quando via saindo, essas coisas. Ficava falando que eu também ia aparecer com barriga, e a culpada ia ser minha mãe que deixava eu sair, enfim. Então minha mãe já ficou logo preocupada com o meu pai, a reação do meu pai. Eu sabia que eu também tinha ficado grávida tão nova, né? Aí eu fiquei assim, falei pra ela contar, pra minha mãe contar,
que eu não queria contar pra ele, eu não tinha cara pra contar pra ele, porque realmente eu estava com muito medo da reação, enfim, de tudo, tava com medo de tudo, né, gente, porque 17 anos e eu não tinha, assim, uma estabilidade financeira boa pra cuidar do neném, e vem aquela coisa que gente, só quem foi mãe novinha sabe como é que é. E aí eu entrei em desespero e tal. Eu falei, mãe, a senhora conta, porque eu não vou ter coragem de contar, enfim. E aí eu acho que não lembro quanto tempo demorou, eu queria esconder um pouco. Ela falou, não, vou contar hoje. Eu falei, não, calma um pouco, espera um pouco, assim, não sei o quê. Aí virou um medo, um monte de coisa, um turbilhão de sentimentos. Aí teve uma vez, né, passou uns dias, sei lá, não lembro, meses, 2 meses, um mês, não lembro certo assim como aconteceu. Só lembro que eu tava no Neto, né, e aí minha mãe me ligou e falou que já tinha contado pra ele. Ó, já contei do seu pai, ele já tá sabendo de tudo. E ela falou que ela chamou ele, ela explicou como é que foi, né. Disse que ela chamou ele e falou assim, ó, senta aqui que eu preciso conversar com você. Aí disse que ele já sentou desesperado, com a boca branquinha, porque minha mãe conversar sério assim, né? E disse, ó, Thalita tá grávida, eu não tenho culpa de nada, e você não vem falar nada pra mim não, porque eu não tenho culpa de nada. E a Thalita tá grávida. Aí disse que ele xingou, brigou, falou que minha mãe era culpada, que ela que deixava a gente sair, que ele sabia que um dia isso ia acontecer, que ele avisou, e foi um monte de coisa. Aí ela me ligou, falou que tinha contado pra ele. Eu fiquei desesperada, eu não queria nem ir embora pra casa, porque eu não sabia qual ia ser a reação dele. É muito medo, assim. Aí eu esperei ficar tarde, né, pra mim poder ir embora, achando que ele já tava dormindo, pra mim poder ir pra casa. E no outro dia, não sei o que ia acontecer, né, mas assim, chegar e dar de topa com ele, eu não queria, né. Demorei a chegar em casa, acho que eu fui embora umas meia-noite e pouco. E aí eu cheguei em casa, quem que abre? Portão. Meu pai. Aí eu dei de topa assim com ele parou assim, me olhou, eu olhei pra ele, aí ele foi, virou as costas, eu fechei o portão e entrei pra dentro. Fui pro meu quarto correndo e ele foi pro quarto dele. Aí de lá ele começou a falar, sabe? Brigando, nem me recordo muito bem o que ele falava. Mas ele falava que não tinha idade pra isso, que nem trabalhava. Eu tinha entrado nessa lojinha, era na mesma semana, assim, praticamente, que eu descobri. Que eu nem trabalhava, que não sei o que fazia as coisas dentro de casa eu não queria, porque não havia falado pra vocês, eu era muito, assim, preguiçosa. Enfim, gente. Aí foi isso, né? Eu lembro que ele trabalhava, era 2 horas da tarde. Ele entrava 2 horas da tarde e saía 10 horas da noite. E aí ele saía 2 horas da tarde para trabalhar, 1h30 mais ou menos. E eu acordava cedo, eu ficava dentro do quarto. E aí no começo da gravidez a gente sente muita fome, né? Ainda mais de manhã, assim, que eu sentia muita fome de manhã. E aí eu lembro que eu ficava esperando ele ir trabalhar, morrendo de fome dentro do quarto, porque eu não aguentava, sabe? Eu não tinha cara pra olhar pra ele. E aí ele saiu 1h pouco pra trabalhar, aí eu saía do quarto pra ir atrás de alguma coisa pra comer. Eu lembro até uma vez que a Bianca, minha irmã, né, foi lá, eu tava lá no quarto morrendo de fome, ela falou, tá, vai arrumar uma coisa pra você comer. Eu falo, não, eu não vou sair agora não, depois eu ajeito, tal, depois eu arrumo. E assim, foi muito complicado no começo, realmente. Mas passou um tempo nisso, acho que foi em agosto, setembro, por aí. Acho que foi em setembro. Aí passou um tempinho, né? Em dezembro, o Neto conseguiu uma casinha pra gente morar junto, né? A minha sogra ajudou bastante a gente. E a minha sogra programou completamente tudo, assim, praticamente tudo. E aí a gente conseguiu morar junto. Aí que meu pai foi começando a acertar, sabe? Porque eu acho que ele viu que o Neto ia assumir, que não ia deixar largado, enfim, não sei qual que foi o pensamento dele. Só sei que depois disso que a gente foi morar junto, começou a morar junto, ele foi aceitando mais. Tanto é que depois que eu mudei, né, foi em dezembro que eu mudei, aí depois passou um tempinho, eu comecei a ir lá todos os domingos, ver eles e tal, e eu já tava começando a criar barriga, eu já tava começando a
perder um pouquinho a vergonha do meu pai. Na verdade, assim, eu sempre tinha vergonha, ainda mais quando meu pai começou a crescer. Mas aí eu não deixava de lá ver eles. Então, foi aí que a gente foi criando, assim, foi criando a convivência melhor, como antes, entendeu? Mas a reação da minha mãe foi praticamente tranquila, ela só ficou preocupada com meu pai mesmo, da minha sogra foi tranquilo, dos meus irmãos também, né? O mais complicado assim foi meu pai, que meu pai é muito sistemático, ele já tinha esse trauma da minha irmã ter engravidado cedo, e então foi praticamente o meu maior medo assim, e mais assim complicado foi o meu pai. Mas foi isso, gente. Hoje eles têm uma boa relação. A minha filha é um grudinho com ele, o neto conversa com ele normalmente, né? Porque antigamente nós saía tudo escondido pro meu pai não ver. Então agora hoje eles têm uma boa relação, eles se cumprimentam, assim. A relação que eu falo assim, a gente não precisa ficar saindo escondido, né? Não tem porquê. Mas eu falo assim, eles se cumprimentam, falam oi, enfim. É a boa relação que eu falo, eles não ficam brigando, ficam um de cara virado pro outro, sempre se cumprimentam, falam oi, tudo bem, brinca, zoa sobre os times deles lá. E é praticamente não, foi mais ou menos isso, entendeu? Mas a gente sabe que dia após dia é complicado conviver com isso, né? Eu expliquei aqui detalhadamente para vocês entenderem. Mas assim, quando a gente tá ali passando por isso, é realmente muito complicado. Mas eu vou finalizar esse vídeo aqui pra vocês, explicando, como que eu posso dizer, falando que tudo passa, gente, não importa quanto tempo demore, não importa, assim, as dificuldades que vocês vão passar, tudo realmente passa. Hoje minha filha tem 1 ano e 8 meses, eles brincam, eles se entendem, um grudinho com o outro, e aquela fase que eu vivia passando lá, que eu falei aqui pra vocês, já passou. Então eu quero deixar aqui minha força pra vocês que estão gravidinhas novas, ou até que os pais não aceitam a gravidez, né, gente? Porque tem mães que já estão 20 e poucos anos e tem os pais que não aceitam ainda, tem pais que são muito assim, né? Não sei. Enfim, eu quero dizer pra vocês que estão gravidinhas, que estão passando por uma situação difícil, quero dizer pra vocês que passam, que vocês são guerreiras, que vocês são fortes, que vocês podem tudo. E foca no momento na sua barriguinha, no seu nenenzinho aí dentro, junto com você. Porque muitas das vezes eu fui prestar atenção no que os outros estavam falando sobre mim, sobre a minha gravidez, sobre eu ser novinha demais, sobre o que eu ia fazer nova desse jeito, cuidando de uma criança, cuidando de outra criança, né, que eu já ouvi muito falar. Então, nisso eu deixei de cuidar de mim, né, de, como que eu posso dizer, de aproveitar a minha gravidez. Né, gente? A gente não pode romantizar, não pode falar que é 1000 maravilhas, mas a gente tem que aproveitar esse momento, porque tem tantas mães, na verdade tem tantas mulheres que querem, né, ter um bebezinho, não conseguem, a gente que tem esse dom, graças a Deus, que Deus nos deu esse dom da vida, que é gerar, a gente tem que aproveitar ao máximo, né, porque por mais que a gente fique grávida de novo, a gravidez da Sofia foi a gravidez da Sofia, não vai ter outra Sofia. Então a gente tem que aproveitar esse momento, curtir bastante, as mexidinhas, por mais que seja cansativo, a gente tem que aproveitar, porque é uma vez só e passa. Hoje minha filha tá grande, tá correndo por aí, falando, e eu sinto falta desse momentinho assim, da gente junto, ou dela pequenininha, e já passou, não volta mais. Então o que eu quero dizer pra vocês é aproveite esse momento, não fique se importando muito com o que as pessoas dizem, e assim, se os seus pais não aceitam também, vai passar, uma hora o neném vai nascer, vai amolecer o coraçãozinho deles, como aconteceu com meu pai. E é isso, gente, eu quero deixar aqui as minhas forças pra vocês, e digo e repito, vocês são fortes, vocês podem e vocês conseguem, tá? Um grande beijo pra vocês, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei se ficou muito bom, mas eu falei assim do meu coração, tá? Eu queria muito gravar esse vídeo aqui pra vocês. E é isso, meus amores, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal se vocês gostaram desse vídeo, tá bom? Não esquece de ativar o sininho e deixar aí o like também, tá bom? Comentem aí embaixo o que vocês acharam e até o próximo vídeo.